soma com denominadores distintos. Depois de nós termos visto o que é múltiplo comum, o que é divisor de um número, o que é múltiplo de um número, né, nós vamos agora empregar esses conceitos na soma, né, de frações, né, com denominadores distintos. Então observe, né, aqui eu tenho o 2, né, que é meu denominador, né, e aqui eu tenho o 3, tá? Eles são distintos. Quero somar 1/2 mais 1/3. Tá? Agora observe a figura aqui. Tá? O que é 1/2? Né? Eu pego o inteiro, né, divido o inteiro, né, em duas partes, tá? E fico com uma. Então isso aqui é 1/2. É 1/2. Exatamente isso aqui. Agora eu pego o mesmo inteiro, né, divido em 3 partes, né, e fico com uma. Então isso aqui representa 1/3, que é exatamente aqui, 1/3, e aqui é 1/2. Tá? Agora observe o seguinte, eu vou pegar o mesmo inteiro, tá, dividir em 6 partes iguais. 6 partes iguais. Por que 6 partes iguais? Porque 6, né, ele é múltiplo de 2 e de 3. Né? 6, né, é múltiplo. Né, é múltiplo de 2 e de 3. Certo? Então eu pego 6. Divido a fração, ó, divido, né, o inteiro em 6 partes iguais. Agora é só olhar, presta atenção, ó. Esse 1/3, tá vendo 1/3 aqui, ó? 1/3 aqui é exatamente igual, ó, a 2/6. Exatamente igual a 2/6, né? E esse meio, repara aqui, ó, o meio, tá vendo o meio aqui, ó? O meio aqui, ó, é igual ao meio de lá, né? Repara, o meio é igualzinho, ó, a 3/6, ó, 3/6, né? Então, repara, 2/6, que corresponde a 1/3, né? Mais 3/6, que corresponde a 1/2, vamos contar? Dá 5/6, né? Ó, 1, 2, agora pula para cá, 3, 4, 5, né? Esse aqui é o que sobrou, tá vendo aqui, ó? Aqui é que sobrou. Então, ó, 2/6 mais 3/6, né, vai ser igual, né, a 5/6. Né? 5/6. Então, ó, eu pude somar, né, frações com denominadores distintos. O que eu fiz? Eu reduzi, né, ao mesmo denominador. Agora observe o seguinte, olha só. Eu disse que 1/2, né, 1/2 é igual a 3/6. Ó. Então vou colocar aqui embaixo. 1/2, né, 1/2 igual a 3/6. Né? 3/6. Vamos fazer o nosso teste? Qual é o nosso teste? Para que duas frações sejam equivalentes. Ó. Vamos multiplicar em cruz. Ó. 6 vezes 1, 6. 2 vezes 3, 6. Então, 1/2 é equivalente a 1/6. 1/2 é equivalente a 3/6. Agora, quer ver? Vamos pegar 1/3 aqui, tá? E vamos pegar o 2/6. Né? Ó, vou pegar 1/3. E vou pegar, né, o 2/6. Tá vendo aqui, ó? No caso, né? 1/3 é equivalente a 2/6. 2/6. 6 vezes 1, 6. 2 vezes 3, 6. Tá vendo? Então, essas frações, né, são frações equivalentes. Ó. E essa fração aqui, tá vendo? 1/2, tá? É equivalente a essa aqui, ó. Certo? E 1/3, né, é equivalente a, no caso, 1/6. 2/6. Tá? Então, eu reduzi. Como eu reduzi ao mesmo denominador? Primeiro, olhando a figura, né? Olhando a figura. Certo? Eu entendo o que eu estou fazendo, né? Quer dizer, eu tenho 1/2 mais 1/3, o que eu faço? Eu pego o mesmo inteiro, né, e divido, né, em tantas partes, quantas forem, né, o número que representa o múltiplo. Né? E nós vimos também que 2 e 3, né, são primos entre si. Né? Então, o múltiplo comum, né, é só multiplicar. 2 vezes 3, 6. Tá? Então, vamos fazer uns outros exemplos aqui. Tá? Vou aproveitar a figura, certo? E fazer 1/2, aqui, ó, 1/2, menos, no caso, 1/3. Vamos fazer isso. Olha só, vamos olhar a figura? Ó, aqui, ó, repara, aqui, né, eu tenho 1/2. Tá vendo aqui, ó? Aqui eu tenho 1/2. 1/2. Isso aqui é 1/2. Agora eu vou tirar o quê? No caso, né? Eu vou tirar 1/3. Né? Ó, 1/3, vou até colocar uma outra cor aqui, certo?
essa cor aqui. Eu vou tirar, presta atenção, do meio, né? Eu vou retirar o quê? 2/6, tá? Então eu vou retirar 2/6. Retirar isso aqui, ó. Retirei. Né? Ó. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui eu tiro fora. Eu tenho essa parte aqui, ó. Tem essa parte aqui, certo? Que é um meio. Isso aqui é um meio, tá vendo? É só olhar para aqui para cima, ó. Isso tudo aqui é um meio, ó, tá vendo? Eu vou retirar, né? No caso, 1/3, tá vendo aqui, ó? Tá vendo 1/3 aqui, ó? 1/3 é exatamente essa parte aqui, né? Ó. Restou o quê? Restou essa parte aqui, né? Que é exatamente o quê? 1/6. Né? Então, ó, 1/2 menos 1/3, tá vendo? 1/3, ó, certo? Vai ser igual a 1/6. Vamos ver? Olha só. Eu vou trazer tudo, né, para um denominador comum, certo? Então eu vou escrever aqui, ó. Olha como é que é fácil. É só olhar, ó. Esse aqui é um denominador comum, ó. Menos, né, ó, 6. Denominador comum. Por que o denominador comum? Porque, no caso, eu só posso somar ou subtrair frações com o mesmo denominador. E por que eu escolhi o 6? Porque o 6 ele é múltiplo de 2 e o 6 é múltiplo de 3. Quer ver? Ó? 6 dividido por 2 dá 3, né? 3 vezes 1, 3. Por que eu fiz isso? Ó? Eu olho para o 2 e olho para o 6. Qual é o número que eu multipliquei o 2 para obter o 6? Né? Foi o 3, né? Então eu tenho que multiplicar o numerador também por 3. Aqui, 6 dividido por 3 dá 2, né? 2 vezes 1, 2. Certo? Olha só, 2/6 é equivalente a 1/3, né? E 3/6 é equivalente a 1/6. É só olhar aqui, ó. 1, 2, 3, tá vendo aqui, ó? Esse aqui, ó, 3/6, ó, é equivalente a 1/2, é 1/2 aqui, ó. E 2/6, tá vendo 2/6 aqui, ó? Tá vendo daqui até aqui, ó? 2/6, ó. Ele é equivalente o quê? A 1/3, 1/3, certo? As coisas estão ficando bem mais claras agora, certo? Então, olha só, 1/2, daqui até aqui, ó, menos, né, 2/6, né, ó, né, ou 1/3, que é a mesma coisa, né, vai sobrar esse aqui, tá vendo? Esse aqui, que é 1/6. Exatamente, ó, o que eu faço? Ó? Eu dou o mesmo denominador, né, ó, e subtraio, né, 3 menos 2, que é igual a 1/6. Certo? Agora que vocês já sabem, não precisa fazer, né, para cada operação, já imaginaram? Né? Cada operação você fazer uma figura, né? Agora você não pensa mais, tá? Você faz mecanicamente, mas entendendo, né, o que você está fazendo. Isso é muito importante. Tá? Vamos fazer um outro exemplo aqui. Vamos fazer aqui, ó, 1/5 mais 1/3. Tá? Então o que eu faço? Ó, eu tenho que ter um denominador comum, certo? Ó, tem que ter um denominador comum. Esse denominador comum é um múltiplo comum, certo? Aqui, ó, o 5 é primo, né? Porque primo que é divisível por ele ou pela unidade, né? Ou 5 por 5 ou 5 por 1. E o 3 também é primo, né? Então o múltiplo comum pode ser 15, né? Pode ser 15. Pode ser 15. Podia ser 30 também, não tem problema nenhum, né? Porque 30, né, é múltiplo de 5 e 30 é múltiplo de 3. Então, olha lá. 15 por 5 dá 3. 3 vezes 1, 3. 15 por 3 dá 5. 5 vezes 1, 5. O que é isso aqui? Presta atenção. Ó. Olha só que interessante. 3/5, né, é equivalente a 1/5. É a mesma coisa. Ah, vamos ver por quê? Vamos. Aqui, ó. 1/5. Ó, e aqui 3/5. Sempre façam isso. Ó, 3/5. 3 sobre 15. Vamos ficar em cruz? Vamos. 15 vezes 1 dá 15. 5 vezes 3 dá 15. Então essas frações são frações equivalentes. Né? Equivalentes. Tá? Da mesma forma, né, 1/3, né, e 5 sobre 15 são equivalentes. Essas aqui são equivalentes. Ó. Ah, vamos ver por quê? Vamos. Ó, 1/3, né, igual a 5 sobre 15. Vamos ficar em cruz? Vamos. 15 vezes 1, 15. 3 vezes 5, 15. Então, são frações equivalentes. Então, na realidade, eu estou somando, né? Eu não estou somando frações diferentes, estou somando as mesmas frações. Né? Agora que elas estão sob, né,
o mesmo denominador, eu repito o denominador e somo 3 mais 5, né? Dá 8. Tá bem claro, então? Tá bem claro como é que se soma frações com denominadores distintos? Fazer mais um exemplo. Bom, eu quero somar 1/2 mais 2/4. Olha só. Olha só. Eu vou fazer o seguinte, ó, vou fazer o que quase ninguém faz. Olha só. Eu vou mostrar aqui, ó. Isso aqui tem uma história. 2 e 4, né? Ó, eu tenho certeza, né? Que se eu multiplicar 2 vezes 4, ó, 2 vezes 4, aqui, ó, tenho certeza, né, que 8 é múltiplo de 2 e o 8 é múltiplo de 4. Tenho certeza absoluta. Por quê? 2 vezes 4 dá 8, né? Então, 8 dividido por 4 dá 2 exatamente, né? Dá 2, né? E 8 dividido por 2 dá 4, exatamente. Então, 8 é múltiplo de 2 e de 4. Então, vamos lá. 8 por 2, né, dá 4. Então, eu multipliquei o 2 por 4. O que eu tenho que fazer com o numerador? Multiplicar por 4. 8 por 4 dá 2. 2 vezes 2, 4. Certo? Vamos ver se é equivalente? É só ver, né? 1/2, né, igual a 4 sobre 8. Tá? É só multiplicar em cruz, né? Certo? Agora, olha que interessante. Vamos lá. Aqui dá... Eu repito o denominador, é assim... E somo os numeradores. 4 mais 4 dá 8. Né? Quando dá 8 dividido por 8, dá 1. Estão lembrados? Fração, ó, é divisão. Estão lembrados? Sempre eu venho falando isso, né? Fração é divisão. Aí, o que geralmente os livros recomendam, né? Nas aulas o professor recomenda? Ó, 4 e 2, né? Repara, o 4, né, é múltiplo de 4 e o 4 é múltiplo de 2. Então, né, eu posso colocar aqui, ó, meu denominador 4. Ó, 4 mais 4. Né? Por quê? O 4 é múltiplo de 4. Por quê? 4 dividido por 4 dá 1. E o 4 é múltiplo de 2. Por quê? 4 dividido por 2 dá 2. Então, vamos lá. Então, ó, 4 dividido por 2, tá vendo aqui, ó, dá 2. 2 vezes 1, 2, né? Certo? 4 dividido por 4 dá 1. 1 vezes 2, 2, né? Certo? Então, ó, aqui vai dar, aqui eu repito 4, 2 mais 2, né? Vai dar 4 sobre 4, que é igual a 1. É a mesma coisa. Aí, né, todo mundo fala, olha, para somar frações, né, achem o mínimo múltiplo comum, certo? Excelente, mas eu posso achar também qualquer múltiplo comum, certo? Quer ver? Vamos pegar essa fração aqui, ó, essa aqui, ó, tá? Eu vou colocar aqui, ó, 1 sobre 15, 1 sobre 5, né, mais 1 sobre 3, 1 sobre 3, certo? Eu vou contrariar, em vez de colocar 15, vou colocar um outro múltiplo de 5 e 3, vou colocar 30. Certo? 30 dividido por 5 dá 6. 6 vezes 1, 6. 30 dividido por 3 dá 10. 10 vezes 1, 10. Certo? Então, ó, isso aqui vai ser igual, né? 10 mais 6, né? 16 sobre 30. Ó, 16 sobre 30, né? Repara, se eu quiser, estão lembrados? A fração equivalente, eu posso multiplicar ou dividir uma fração por um número. Ó, eu divido 16 por 2, né? Dá 8. E divido 30 por 2, dá 15. Olha para aqui, ó. E olha para aqui, ó. Mesmo resultado. Aí os livros, né, fazem, olha, tem de achar o mínimo múltiplo comum, né? Quer dizer, entre os múltiplos comuns tem que achar o mínimo, né? Quem disse? Por quê? Ah, porque é mais fácil, né? Quer dizer, é mais fácil você fazer. Por que é fácil? Diz para mim, eu quero saber, ó. Ah, porque você reduz o tempo, tá? Qual o tempo que você gastou, tá? Para simplificar aqui, ó. Quero saber. Ó. Chegou a 16 sobre 30. Deu um risco aqui, deu 8, deu um risco aqui, deu 15. São frações de segundo. Então, não fiquem, né, com compromisso, né, de você achar o mínimo múltiplo comum. Ache um múltiplo comum que está muito bom. Agora, se for mínimo, melhor ainda, não tem problema. Né? Aqui, por exemplo, ó, 2 e 3, tá vendo aqui? Ó,
Em vez do 6, eu poderia colocar 12. Quer ver? Ó, 1 meio, 1 meio, 1 meio, mais 1 terço. Vou colocar 12 aqui, ó. 12 é múltiplo de 2 e 3. 12 dividido por 2 dá 6, né? Então eu multipliquei o 6 por 2, né? Tem que 6 vezes 1. 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes 1, 4. Ó. Vamos lá, ó. 6 mais 4, 10. 10 sobre 12. Agora, olha o tempo que eu vou gastar, ó. 10 dividido por 2 dá 5. 12 dividido por 2 dá 6. Olha para aqui, ó. 5 sextos. E olha para aqui, ó. 5 sextos. Né? Então não fique, né? Tenta usar o mínimo múltiplo comum, tá? Mas se não usar, tá? Se usar um outro múltiplo, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Né? E que é feito um terrorismo, tá? Não, tem que ser mínimo múltiplo comum. Primeiro, né? Não se ensina claramente o que é múltiplo comum. O que é múltiplo. E não se ensina claramente o que é comum, né? Mínimo múltiplo comum você entende, né? Porque você sabe agora o que é múltiplo, né? Certo? Sabe o que é comum e sabe o que é mínimo, certo? Então você usa o mínimo comum. Se não usar, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. No final você simplifica, né? Você gasta segundos, né? Para obter um resultado. E se quiser também pode deixar, né? 10 sobre 12, não tem problema nenhum, né? Certo? Você tem uma pizza, né? Dividiu em 12 partes, comeu 10, né? Certo? Você tem uma pizza, no caso, né? Dividiu em 6 partes, comeu 5. É a mesma coisa, né? Mesma coisa. São frações equivalentes, né? Certo? 10 sobre 12, aqui, ó. 10 sobre 12, ó. 10 sobre 12. Vamos ver se é equivalente a 5 sextos. Ó. Vamos lá. 6 vezes 10, 60. Agora, 5 vezes 12, 60. Então são equivalentes, né? Certo? Quando você tem uma fração, multiplica ou divide o numerador e o denominador pelo mesmo número, tem que ser o mesmo número, certo? As frações permanecem as mesmas, elas são equivalentes. Tá bem claro, então? Então já sabemos, né? Somar a fração, somar aí, no caso, no sentido algébrico, né? Pode ser subtrair também, tá? Multiplicar, tá? E agora vamos fazer exercícios, né, de revisão, tá? Para rever toda a matéria, né, tudo visto até agora, tá?